Olá, olá! Chegamos a mais uma etapa dos pilares do pensamento computacional, agora no último, né? Que é o pilar dos algoritmos. E isso já era esperado por todos nós, já que a gente vem trabalhando aos poucos desde a primeira aula, do primeiro conteúdo que a gente apresentou, as ideias iniciais de pensamento computacional, e aí a gente perpassou por cada um dos pilares, não é? Não foi isso que aconteceu? Então vamos lá retomar os quatro pilares, relembrar eles? Então o primeiro pilar que a gente viu, né, que é onde começa todo o processo do pensamento computacional, é o pilar da decomposição. Lembrando que a decomposição, o problema é dividido em partes menores, né? A gente pega um problema macro, um problema maior, divide ele em problemas menores, o dividir para conquistar, para que fique menos complexo, mais fácil de resolver. Uma vez resolvendo os problemas menores, junta eles, a gente consegue resolver o problema maior. Além disso, a segunda etapa, a padronização, que é o reconhecimento de padrões. Então a gente tenta reconhecer padrões, né? Padrões se repetem no problema para resolver ele mais rapidamente e com menos esforço. Há ainda o pilar da abstração, que nós vimos na última aula, que a ideia é identificar o que de fato interessa, o que de fato é relevante para o problema e ignorar o que não interessa. Então a gente foca no que realmente é essencial e não fica se prendendo a detalhes irrelevantes para o problema. E agora sim, a gente chega no quarto e último pilar, que é o algoritmo. O algoritmo, então, é onde a gente efetivamente vai resolver o problema, tá? Com as regras que a gente vai resolver o problema. Essa palavra algoritmo pode até soar estranho, de repente, para algumas pessoas, mas eu creio que já está mais difundido. As pessoas já escutaram ou estão mais familiarizadas com esse termo. Alguns anos atrás, possivelmente causaria estranheza. Alguns até poderiam confundir com logaritmo, não, é algoritmo mesmo. Mas com as tecnologias atuais, com as redes sociais principalmente, as pessoas já têm noção do que se trata algoritmo, né? As pessoas falam, ah, o algoritmo me sugeriu tal vídeo, o algoritmo me sugeriu alguma coisa. De acordo com o algoritmo, não estou tendo alcance. Então, o algoritmo é algo que vocês sabem que está relativo já à tecnologia e ele é uma parte importante do pensamento computacional, que é onde efetivamente a gente vai resolver os problemas. Então a gente vinha caminhando com os três pilares anteriores, chegando neste quarto pilar para efetivamente resolver os problemas. Então é aí, vou fazer uma pergunta para vocês. Você consegue descrever em passos ou etapas o que você faz ao acordar após uma noite de sono? Logo que você acorda, logo cedo, você acorda, o que é que você faz? Quais são os passos? Ok, você pode estar se perguntando aí, depende do dia. Sim, mas de uma maneira geral, quais são os passos que você faz, que você executa ao acordar? Você consegue descrever? É isso que eu quero verificar. Se você consegue descrever, ou seja, escrever, listar os passos exatos que você faz. E quanto mais detalhes tiver nesses passos, melhor possivelmente para o problema. Então, o que que você faz? Se você primeiro abre o olho, né? Depois, se você estiver coberto, descobre. Depois, o que que faz? Senta na cama, possivelmente. Se espreguiça, levanta, ou levanta e depois se espreguiça. Caminha até o banheiro, enfim. Então, ó, é uma sequência de passos que a gente precisa ir contando. A gente não pode simplesmente, pensando já em algoritmo, falar, levantei da cama e tomei água. Tipo, parece que existe uma lacuna, um buraco, que falta uma lógica nisso. Como assim? Você levantou da cama como? Como você chegou no lugar para beber água? Onde é que você está bebendo água? No quarto, é na cozinha? Como é que você chegou até ele, até o copo para beber água? Então, olha só, essa ideia de que é preciso a gente escrever passo a passo como está sendo executado é importante para a ideia de algoritmos. A gente não pode pular etapas, simplesmente falar que está no quarto
levantou, tá no quarto, de repente estou bebendo água na cozinha. Sim, mas como você chegou na cozinha? O que fez você chegar na cozinha? Qual é a sequência de passos, tá? Então é isso que eu acho que é importante, essa reflexão nesse momento, que é importantíssimo verificar todos os passos, todos os detalhes que você executou, porque isso na verdade é um problema, tá? Então a gente está apresentando uma solução para o problema. O problema é acordar, desde o momento que você acorda até você terminar de fazer suas afazeres, tomar o seu café da manhã. O que que você faz? Então, uma sequência de passos, uma solução para isso, ok? Então, vamos voltar para o slide. E aí, agora temos outra pergunta aí na tela. Similar à primeira, você consegue descrever em passos ou etapas o que você faz ao se levantar do sofá e ir até a cozinha beber água? Então, esse é um outro exercício também para vocês irem pensando como é que vocês realizam essa tarefa, né? Como é que vocês saem do sofá e chegam até a cozinha para beber água. Claro que cada casa vai ser uma resposta diferente, porque tem uma configuração, uma planta diferente cada casa. De repente, de acordo com o sofá, com a poltrona, se você está deitado, se você está sentado, mas reforço novamente, em linhas gerais, de maneira geral, como é que você faz isso? Então vamos lá para o slide. Então, olhando aqui o slide, ó, eu coloquei aqui algumas ideias, alguns passos que podem ser feitos, né? Levantar do sofá, andar em linha reta 8 passos, virar à direita, andar em linha reta 4 passos, abrir o armário, pegar um copo, fechar o armário, dar um passo para o lado direito, abrir a torneira do filtro, encher o copo com água, fechar a torneira do filtro, pegar o copo, levar até a boca e beber, deixar o copo sobre a bancada da mesa. Ou, se quiser adicionar um 15º passo aí, lavar o copo. Lavar o copo e de repente o 16º, secar o copo e o 17º, guardar o copo. Então viram que mesmo que intuitivamente a gente realiza um monte de ações em tarefas básicas, que essas ações, esses passos, na verdade são regras que a gente pode ir construindo para resolver problemas. Isso, claro, um problema simples do dia a dia, né? No caso, sair do sofá e ir até a cozinha beber água. É só para vocês começarem a ter ideia do que de fato vem a ser os algoritmos. Agora a gente vai no slide começar a ter mais informações. Então, ó, você consegue descrever passos, etapas que faz você levantar do sofá e ir até a cozinha? Essa pergunta a gente fez e apresentamos uma ideia de solução. Então, observe o seguinte, que podem ter muitos passos, muitas etapas, e realmente existem na maioria das vezes. E a gente chama esses passos, etapas, de comandos ou instruções, por isso estão destacados aí, comandos ou instruções. Isso aí de sistematizar, de encontrar um método, um sistema para esses comandos de modo que fazem sentido para a resolução do problema, que é o foco do quarto pilar do pensamento computacional, que é o algoritmo. Então a gente precisa encontrar passos, ações ou comandos e instruções que, uma vez que eles sejam executados numa determinada ordem, que é a ordem correta, ela vai conseguir, a execução vai conseguir resolver o problema, ok? Então, não é uma etapa completamente isolada, ela é uma consequência dos 3 primeiros pilares do pensamento computacional que vai sendo construído até chegar no algoritmo para a gente resolver o problema, ok? Vamos então dar uma definiçãozinha aí. O algoritmo é o pilar que de fato traz a programação de computadores para o domínio do pensamento computacional. Então, ó, algoritmo é uma sequência finita de instruções, comandos que visam obter uma solução para um problema. Então, o algoritmo é um plano de execução, uma estratégia ou um conjunto de instruções ou comandos necessários para a solução de um problema. Isso é feito por uma sequência de instruções, sequência de passos, sequência de ações, tá? Então, o algoritmo é o que é a nossa estratégia para resolver um problema, para executar passos, ações, comandos, instruções para resolver um problema. O algoritmo talvez mais simples para a gente apresentar para vocês, que todo mundo está extremamente habituado de utilizar, de fazer um bolo, ou uma receita em geral, não fazer um bolo, uma receita em linhas gerais. Então a receita tem lá os ingredientes, lá o modo de fazer, o modo de preparo, aí sim o modo de preparo é o algoritmo. Você vai colocar lá 2 xícaras de farinha, uma colher de fermento, um copo de leite,
um copo de açúcar, claro, vai depender do que você está fazendo. Isso, misturar os ingredientes secos, depois adicionar ovo, bater tudo, colocar numa forma, pré-aquecer o forno a 180 graus, colocar o bolo no forno e esperar, sei lá, 20 minutos para o bolo ficar pronto. E retirar o bolo do forno, né? Então, assim, a receita, em linhas gerais, seja de bolo ou de qualquer outro alimento que a gente vai preparar, já é um algoritmo. É importante vocês fazerem essa analogia, essa menção, para identificar que não é algo novo na vida de vocês, não é algo novo, totalmente novo. Mas nós já estamos habituados, tá, a realizar, executar algoritmos em algumas tarefas, como no ato de cozinhar, que é o mais trivial que a gente está habituado, ok? E na programação de computadores, um algoritmo, ele para ser entendido pela máquina, pelo computador, ele deve ser transcrito para código, que a gente chama de código-fonte, escrito em um código-fonte, que é o código que a máquina entende. Para isso, a gente precisa usar uma linguagem de programação, tá? Então, aí tem alguns exemplos de linguagem de programação. Linguagem de programação C, C++, C Sharp, Java, Python, PHP, JavaScript, Swift, Kotlin, Go. Tem várias outras linguagens de programação, só para vocês saberem que existem várias opções de escrever algoritmo em linguagem de programação, em código-fonte, para que uma máquina, um computador, um dispositivo computacional consiga entender. Tá? Então, se aquela receita, se a receitinha de bolo a gente faz linguagem natural, língua portuguesa, para fazer um programa de computador, a gente precisa escrever em uma linguagem de programação. Mas lembre que a ideia aqui é o pensamento computacional. Então, o pensamento computacional que a gente está estudando e vendo, ele vale para tudo, tanto para o nosso dia a dia, para os nossos afazeres, tarefas cotidianas. Então, a gente pode usar essa estratégia, os pilares do pensamento computacional, para resolver problemas e escrever um algoritmo mesmo em língua portuguesa, sem problema. Porém, só faço a ressalva que isso sendo transpassado para computadores, dispositivos computacionais, a gente precisa escrever esses algoritmos em linguagens de programação, que é somente assim que os computadores vão entender. Tá? E em relação às crianças, gente? Em relação às crianças é o seguinte, para crianças alfabetizadas, a linguagem de programação mais usada no mundo é o Scratch, tá? Esse gatinho aí tem essa imagem logo acima aqui da minha cabeça. A linguagem de programação Scratch, ela foi pensada exatamente para trabalhar com crianças. O detalhe é que as crianças precisam estar alfabetizadas. O Scratch tem em português também, tá? Então é bem tranquilo, bem visual, bem bacana de se trabalhar, tá? Então lá na nossa última aula, a minha ideia é a gente tem uma aula com os fundamentos do Scratch para vocês fazerem algumas coisas, para vocês terem um primeiro contato, para ter uma ideia, tá? O Scratch, então, é uma linguagem de programação criada em 2007 pelo MIT, famoso Instituto de Tecnologia de Massachusetts, muito importante para a área da computação, e é possível trabalhar algoritmos também, ó. Deixa eu tirar minha cabeça daqui. Trabalhar algoritmos sem linguagem de programação, por meio de computação desplugada, inclusive também com crianças pequenas ainda não alfabetizadas, tá? Então, a ideia de computação desplugada, que a gente não apresentou ainda, mas é uma ideia de trabalhar conceitos de computação, de pensamento computacional, sem computadores, sem tecnologias computacionais, a gente vai estudar ainda aqui na disciplina, e é uma parte interessante, principalmente para trabalhar com crianças e escolas que com maior dificuldade de acesso a essas tecnologias nas escolas, tá? E também dá para trabalhar, tem soluções, tem ideias, soluções para trabalhar com crianças ainda não alfabetizadas, de incutir a ideia do pensamento computacional mesmo de maneira precoce, bastante jovem ainda na primeira infância, ok? Então vamos dar uma avançada aqui para um exemplo. Esse exemplo é um exemplo um pouquinho mais amplo e eu creio que vocês já passaram por isso aqui, por esse cenário, ó. Eu peguei esse exemplo de um livro, por isso que está lá um dos meus colegas de quarto, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês. O livro está embaixo, tá? Aí embaixo, em negrito, como legenda aí desse slide. Ó, um dos meus colegas de quarto tinha várias dúzias de pares de meias. Cada par de uma cor ou modelo ligeiramente diferentes. Como ele costumava adiar a lavagem até que nenhuma meia estivesse limpa,
Toda vez que ele lavava, enfrentava uma tarefa nada desprezível de combinar novamente as meias em seus devidos pares. Eis como meu colega fazia. Primeiro, ele puxava uma meia qualquer da pilha de meias lavadas. Depois tirava outra aleatoriamente para ver se combinavam. Se não combinavam, ele coloca a segunda meia de volta e puxa outra aleatoriamente. Então ele continuava esse processo até que encontrasse um par de meia que combinasse. E depois ele prosseguia até que todos os pares estivessem formados, ou repetia esses passos, os passos 1, 2, 3 e 4, até que todos os pares de meia estivessem formados, tá? Então, observe que isso é um algoritmo, tá? Então, olha só, ele faz, não é que a pessoa que estava juntando os pares de meia escreveu esse algoritmo, mas era algo que ele fazia meio que intuitivamente. A gente executa passos. Lembra lá do início da aula que eu pedi para vocês, perguntando o que vocês faziam ao acordar, logo depois ao acordar? E depois eu perguntei como é que vocês faziam para levantar do sofá e ir até beber água. Então a gente executa esses passos intuitivamente, mesmo que a gente não escreva, não transcreva essas soluções. E é o que acontece aí nesse cenário. Bom, eu quero avançar o slide para mostrar um pouco à frente aqui agora. Um dia, é a sequência do exemplo, um dia, ao trazer a cesta de roupa lavada de volta, ele anunciou: resolvi usar um algoritmo melhor para combinar minhas meias. O que ele quis dizer era que ia utilizar um procedimento de natureza fundamentalmente diferente. Então, olha só, com 3 passos, ele pensou. Primeiro passo, tira a meia e coloca sobre a mesa. Segundo passo, tira mais uma meia e compara com a primeira. Terceiro passo, como não combinavam, colocava uma do lado da outra e repetia esse processo. Então ele pegava outra meia, se combinasse com alguma das duas que estava na mesa, ele já combinava. Se não combinava, colocava uma terceira, um do lado do outro. E utilizando esses passos, utilizando esse algoritmo, repare que isso é um algoritmo, ele conseguia combinar as meias em um tempo menor. O que é interessante, foi mais rápido, né? E aí a gente retoma a ideia que a gente conversou lá no final da primeira aula, a ideia de eficácia e eficiência. Então note que esses dois algoritmos de organizar os pares de meias, eles são eficazes. Eles resolvem o problema de encontrar os pares de meias. Só que o segundo é muito mais eficiente, muito não sei, mas mais eficiente. Por quê? Porque executa a tarefa de maneira mais rápida, utilizando menos recursos, poupando tempo para realizar outras tarefas, tá? Então a ideia de eficiência e eficácia, ela é importante e ela volta agora para a gente, na verdade no algoritmo que a gente entende a ideia de termos na cabeça o pressuposto de eficiência, solução eficaz e solução eficiente, ok? Para fechar o algoritmo, então, de organizar as meias, olha só, podemos melhorar ainda mais a organização de meias sendo mais preciso nas instruções, porque aquelas instruções lá a gente entendeu, mas elas não estavam muito precisas. Lembra lá no início da aula que eu falei que a gente precisa quanto mais detalhe, melhor para resolver o problema, e a sequência correta dessas instruções funciona melhor? Então olha como poderia ficar o algoritmo aí com 7 passos. Primeiro passo, pegar uma meia e colocar sobre a mesa. Segundo passo é uma repetição de ações, ó. Repetir a sequência de passos abaixo até que não tenha meias na pilha de meias lavadas. Essas ações, esses passos abaixo são os passos de 3 a 7. Então, na sequência, pega uma meia. Se a meia formar um par igual a uma das meias sobre a mesa, então combina as meias. Se não formar o par, coloca ela sobre a mesa do lado da outra ou das outras mesas, das meias que estão na mesa. E aí repete esse passo, pega mais uma meia. Se formar com alguma das que está na mesa, coloca do lado, combina as meias. Se não, coloca mais uma sobre a mesa ao lado das demais. E fica repetindo isso, ó. Repete, é o passo 2, repete os passos de 3 a 7, até que a solução seja encontrada. Então, utilizando esse algoritmo, foi possível combinar as meias. Então, vamos agora para mais um exemplo, na verdade, o último exemplo, que, ó, nesse caso aqui eu vou fazer um churrasco. Deixa eu colocar meu rosto aqui em algum lugar. Eu vou fazer um churrasco. Então, aí está o meu algoritmo, sequência de passos, ações, comandos, instruções para eu realizar meu churrasco. Ó, primeira coisa lá em cima, comprar carne, carvão e sal grosso, ou no caso, sal de parrilha. Depois, ó, tem uma setinha indicando que o próximo passo é colocar o carvão na churrasqueira. Depois que eu coloco o carvão na churrasqueira, tem uma setinha indicando, ó,
que eu vou fazer uma pergunta. Tem acendedor em casa? Acendedor de carvão em casa? Se tiver, olha a resposta sim, indo para o lado esquerdo da tela. Sim, então o que eu faço? Acendo o carvão com o acendedor. Se não tiver o acendedor em casa, olha a pergunta lá, terceiro passo. A pergunta, tem acendedor em casa? Se não tiver, vai para a setinha da direita e está dizendo não. Então o que vai fazer nesse caso? O que eu faço nesse caso se não tem acendedor? Eu pego papel, óleo e fósforo, faço uma cestinha com o papel, coloco o óleo dentro da cestinha e coloco o fogo na lateral da cestinha de papel. Para que isso? Isso é uma solução para acendedor quando eu não tenho acendedor em casa. Então, uma vez que eu acendi o fogo, seja com acendedor ou com a cestinha de papel que eu fiz manualmente com óleo, na sequência, junta aí as soluções para eu seguir os passos. Olha só, a setinha chegando lá no penúltimo passo. Então, o que eu faço? Cubro o acendedor ou a cestinha com carvão para fazer brasa. E aí, eu faço o quê? Limpo a carne e coloco a carne na grelha para assar. Então, observe que essa forma aí de representar é ligeiramente diferente da forma que eu estava representando nos slides anteriores, mas é uma forma válida, tá? Essa forma é uma fórmula talvez mais visual, a gente consegue ver os passos mais claramente e o que acontece no caso de uma pergunta, como tem o terceiro passo lá, uma pergunta ser verdadeira ou falsa. No caso, tem acendedor em casa? Sim ou não? O que vai acontecer? Tá? E aí, essa forma de representação, a gente não vai, as formas de representação de algoritmos, a gente não vai estudar nessa disciplina. Vocês vão estudar em outras disciplinas ao longo aqui do curso de licenciatura em computação. Mas é importante saber que tem outras formas. Essa forma, só para adiantar para vocês, seria uma forma de fluxograma. Nesse caso, eu apresentei um fluxograma mais simplificado, mas que vale. E eu acho que vocês podem exercitar. Tanto é que eu coloquei lá no fórum aqui desta aula, para vocês exercitarem a escrita de algoritmo usando essa notação que eu usei aqui para fazer o churrasco. Coloco os passos, as setinhas do que tem que fazer, e eu coloquei um exemplo um pouquinho mais complexo lá no fórum para servir de exemplo para vocês. Então, espero que vocês tenham entendido a ideia de algoritmos, que é uma sequência de passos para resolver o problema, a última etapa do pilar. Para finalizar aqui, ó, a gente relembra os 4 pilares que a gente passou ao longo dessas aulas. A primeira, a decomposição. Segundo, padronização. Terceiro, abstração. Quarto, algoritmo. Lembrando que o primeiro, a decomposição, pega o problema maior e divide em passos menores. O segundo, a gente reconhece os padrões para que a gente possa reaproveitar soluções, para que a gente possa resolver problemas mais rapidamente. O terceiro, a abstração, a gente ignora o que não é relevante, deixa só o que é relevante para realmente resolver o problema, tá? E não perder tempo com algo que não é inerente ao problema. E o quarto, a gente escreve as regras para solucionar o problema, que são os algoritmos, que é o tema desta aula aqui, ok? Então, de fato, agora a gente está chegando no fim da aula, tá? E acho que vocês com esse momento, quando chegando no fim da aula, é para vocês terem tido a ideia geral dos 4 passos, os 4 pilares que compõem o pensamento computacional, o raciocínio do pensamento computacional. Então, nós chegamos aqui na quinta semana, na quinta aula, contemplando e finalizando todas as etapas, todos os pilares do pensamento computacional. A ideia é, a partir da próxima aula, a gente expandir as ideias para começar a visualizar como aplicar isso, principalmente em sala de aula, principalmente com os alunos. Então, para finalizar, vamos para o resumo da aula. Então, o algoritmo é um conjunto de regras para a resolução de um problema. Algoritmos devem ser compreendidos como soluções prontas. Então, uma vez que você tem um algoritmo escrito, ele é uma solução pronta, pois já passaram pelo processo de decomposição, abstração e reconhecimento de padrões para a sua formulação. Ao serem executados, os algoritmos, ao serem executados, seguem os passos pré-definidos. Os passos definidos do algoritmo. Cada algoritmo tem vários passos, lembrem disso. Ou seja, aplica-se a solução quantas vezes forem necessárias, não havendo a necessidade de criar um outro algoritmo para cada uma das execuções posteriores. Então, uma vez escrito um algoritmo para resolver um problema, esse algoritmo continua válido para resolver esse mesmo problema no futuro. Você não precisa reescrever o algoritmo ou repensar em outros algoritmos para resolver um mesmo problema no futuro, uma vez que a solução, que é o algoritmo, já está determinada, pré-determinada, já está
definida, refeita anteriormente em um processo de experiência anterior. Ok? Então assim a gente encerra a aula de algoritmo. Espero que tenha elucidado as dúvidas de vocês e que a gente possa continuar caminhando aqui na disciplina Pensamento Computacional. Valeu, abraço.